Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos para a leitura novamente aqui, Café com Deus Pai, um dia muito especial, dia 29 de fevereiro, ano bissexto. Olha só, vai demorar até nós chegar no dia 29 de fevereiro novamente, então preste atenção que hoje é dia bem especial e hoje o tema é o seguinte, travessias da vida. Já está pensando o que é? Presta bem atenção que, pelo jeito, vai ser bem especial, certo? Vamos ler aqui que a parte da Bíblia diz o seguinte. E, voltando um pouquinho mais, né? Para quem não sabe ainda, todo dia um capítulo a ser lido do Café com Deus Pai. Esse livro que atualmente é o mais vendido do Brasil. E estou aqui compartilhando com vocês a leitura e fazendo comentários. Então, qualquer coisa é só escrever aí, né? Mandar para quem você achar que pode ser relevante, porque a mensagem sempre pode ajudar uma outra pessoa, né? Sempre vai ter uma coisa que ela pode pegar ali e mudar a vida dela, às vezes com uma palavrinha. E hoje diz bem exatamente o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia a multidão, né? Então, olha só, aqui ele está falando que Jesus insistiu. Então, vou insistir para você aqui. Pega, ó, dá um joinha e se caso no final, se não gostar, pega e faz para baixo. Mas participe. Se tu está aqui, insista em alguma coisa, comente, faça alguma coisa, compartilhe, que ficar assim, ó, parado, aqui não é televisão, certo? Então, você participa. E eu vou ler o seguinte, essa passagem, que é algo que eu acabei de ler antes, né? Nos mostra que, depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes diante de uma multidão, ele dá uma ordem aos discípulos para que entrassem no barco e atravessassem para outra margem, enquanto ele subiria ao monte para orar. Olha só. Enquanto os discípulos faziam a travessia, levantou-se uma grande tempestade. Não é porque Jesus não estava no barco que ele não estava no controle da situação. Ele aparece logo em seguida e dá uma ordem para que o vento se acalmasse, levando os discípulos a saírem do mar revolto e desfrutarem de uma grande bonança. Então, se hoje você está no meio de uma tempestade, se as circunstâncias à sua volta têm trazido medo e pavor, acalme o seu coração. Entenda que não é porque você está no meio de uma tempestade que Jesus não está no controle. Eu quero que você se sinta encorajado hoje. Hoje, não é ontem já passou, amanhã não te pertence. É hoje, agora, certo? Mesmo que a tempestade esteja no seu ápice, isso não quer dizer que Jesus saiu de cena. Assim como o Senhor foi em direção aos discípulos naquele dia, não os deixando desamparados, Ele não vai desamparar você. Ele agirá no momento certo. Durante muitos anos, me vi como numa grande tempestade, sem esperança de que chegaria o tempo da bonança. Mas o Senhor foi fiel comigo, cuidou de mim e direcionou para que eu chegasse a outra margem e seguisse minha jornada. Assim também pode acontecer com você, bastando que confie que o Senhor não perdeu o controle e que tudo coopera para você viver um grande milagre. Jesus está em busca de homens e mulheres capazes de dormir em meio à tempestade. Creia, Ele está no controle. Então aqui até tem uma parte, um dia eu fiz até uma palestra e usei até um exemplo, mostrando até nesse contexto aqui, falando sobre Pedro, sobre o temperamento, como Pedro agia, impulsivo e tudo mais. Eu expliquei a questão de temperamentos, cada pessoa tem um perfil comportamental, e isso faz com que a pessoa tenha atitudes que dá para ler antes que aconteça. Então, eu até me lembrei de uma palestra que eu fiz, mas não é sobre isso que seria o tema de comportamento das pessoas, e sim que você pode estar numa tempestade. Inclusive, ontem, tá? A gente iniciou um projeto chamado Instituto ON.
Eu tenho aqui um espaço de palestras, de podcast em Alphaville, e o que é o Instituto ON? É para ajudar pessoas que estão mesmo na rua, elas estão ali. Então a gente pegou, fez cachorro-quente, foi levar ontem, e isso aqui me lembrou essa parte da tempestade. O que aconteceu lá, a gente escuta, além de dar o pão, né, o alimento em si, a gente escuta verdadeiramente a história da pessoa e entende por que ela está ali. E tem umas coisas muito interessantes que aconteceram lá, que até vou compartilhar com vocês depois. Então, assim, às vezes você acha que você está mal, mas imagine quem está na rua. Já parou para pensar isso? Já pensou o porquê que eles estão lá, o que aconteceu? Porque alguma coisa aconteceu com eles. E é bem interessante que sempre é um fato que acontece ali, ó, que é aquele ápice. Então ela tem uma vida totalmente destruída, sempre com problemas. Por quê? Por causa, às vezes, de um problema. Depois eu até vou compartilhar um pouco mais com vocês, mas agora a leitura é Marcos 5, certo? Vou ler aqui a Bíblia. Então, Marcos 5, que diz o seguinte: a cura do endemoniado Geraseno, que é do local que o cara era, né? Então, olha só. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído do espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Então, nem com corrente conseguiam prender. Então, olha como que esse cara estava. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em voz alta: o que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Então, olha, já conhecia. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então não estava falando o nome dele em si, ele estava falando que eram muitos, certo? E pediu-lhe com insistência que não os mandassem para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. 2.000 porcos, espíritos, saíram do homem e foram para os porcos. Olha só, que poderoso isso aqui. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então o ser humano ele deveria temer antes, né? Mas ali eles temeram por quê? Porque estava acostumado com aquele cara ali. E o ser humano normalmente teme o quê? O que ele não entende, o que ele não compreende. Certo? Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você.
Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Até fez me lembrar até esses caras aí que nós estávamos falando ontem na rua. Não que estejam endemoniados, no caso, mas até já estava conversando com um e mostrando para ele que ele tem outra saída, certo? E que a história de vida dele iria impactar outras pessoas. Porque são pessoas que em algum momento eles começaram a usar droga e ficam perdidos ali. E saem de casa, brigaram, então às vezes não tem ninguém da família que ampara eles. Só que se eles decidirem, se eles pensarem, vou mudar mesmo, eles vão, a história deles, assim como esse endemoniado, ele vai voltar para casa e ele vai mostrar a transformação. Só que, nesse caso aqui, Jesus foi assim, né? Com essas pessoas na rua, aí elas têm que tomar consciência, é um processo mais demorado, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir na outra semana de novo, ir na outra e fazendo passo a passo. Mas pro resultado final ser o quê? Para a pessoa mudar e ela contar a própria história, mudar a história de vida dela e da família dela, né? Então vamos continuar aqui, ó. Diz o seguinte aqui, o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-os de todos os lados. Estavam ali cerca de certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Ela só tocou, certo? Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Olha só o que diz aqui, Jesus percebeu que saiu o poder dele. Então, você percebe o seguinte, que a mulher, ela foi e ela tocou. Jesus estava no meio de um monte de gente e com certeza tinha muitas pessoas com problema ali. Mas quem que foi curado? A pessoa que foi lá e tocou, a pessoa que teve ação. Jesus estava passando, mas ele não foi lá, ó, vou te curar. A pessoa que chegou nele e tirou o poder dele. Então perceba bem, às vezes está muitas vezes, por que eu toco nesse ponto? Porque muitas vezes você, Jesus fazia isso, fazia aquilo e tal, o que acontece comigo? Aqui está falando sobre a travessia da vida, certo? Está falando que às vezes você pode estar numa tempestade terrível hoje, não sei qual que é o momento e tal, mas diz bem claro, Jesus, aqui ó, quantos milagres Jesus faz, mas, presta atenção, a pessoa foi até ele. Às vezes está faltando isso, parte de você ir. Então, vou continuar aqui, ó. Os discípulos responderam, quando Jesus perguntou quem tinha tocado na roupa. O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé lhe salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. A sua fé. Então, como que está a sua fé? É ela que teve a fé, ela chegou até Jesus e ela tocou nele.
E nesse momento, os discípulos, tá todo mundo tocando, todo mundo. Mas e por que só ela que foi curada? Porque ela tinha fé e ela foi atrás. E aí, qual o problema que você tem hoje que você está faltando você ir atrás? O que está faltando? Está bem claro aqui para você entender. E eu vou continuar a leitura porque está quase terminando aqui, certo? Porque aqui ainda fala o seguinte, sobre a ressurreição da filha de Jairo. Então Jesus atravessou, ele fez um milagre de multiplicar os pães, né? Ele atravessou ali o barco, ele curou o endemoniado, ele voltou, Jairo chegou até ele, enquanto isso a mulher estava indo e foi lá e já tinha 12 anos ali o fluxo de sangue, né? E ela já foi curada nesse tempo. Olha quanta coisa acontece, onde Jesus ia indo, os milagres iam acontecendo, mas sempre as pessoas que chegavam até ele, certo? Enquanto Jesus falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, que é no caso Jairo que tinha ido buscar Jesus, certo? A sua filha já morreu, por que você incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Então ele estava com todos os apóstolos, não foram todos, apenas os 3. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse, por que estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Olha só, ele nem tinha visto a criança, certo? Ele chegou lá e já fez essa pergunta. E riam dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que tiveram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então aqui, além de afastar demônios, curar a mulher apenas tocar na roupa dele, ele fez um grande milagre e ele ainda falou para a pessoa, não fala, para não estar alvoroçando. Mas aqui você vê o quão poderoso é Jesus, mas a pessoa ia lá e ela tinha que ir atrás. E isso até, mas eu tinha comentado de um episódio de uma pessoa ali que a gente encontrou. A gente fez, para você ter uma noção, era 10 quilômetros, 5 quilômetros mais ou menos para chegar até o local. A gente fez 50 quilômetros. A gente andou, perdemos o caminho. Aí em São Paulo não consegue entrar, chegamos Taboão da Serra, foi um monte de lugar lá. Até chegar depois em Osasco, 50 quilômetros a mais. Só que daí nós falamos o seguinte, que por alguma pessoa nós estávamos lá. Assim como Jesus olhando aqui, ele foi no barco, ele atravessou, foi e voltou para quê? Para uma pessoa, aquele endemoniado lá. E a gente falava, por algum motivo, nós atrasamos ali 1 hora e pouco por causa de alguém. E naquele dia nós estávamos parados, tinha um cara que estava cruzando ali, normalmente ele não passa, ele estava cruzando exatamente naquela hora, e aquele, a gente entendeu que foi por causa dele. E ele era um cara que ele era líder de jovens, tinha 32 pessoas que ele era líder, só que ele tinha problemas quando ele era pequeno. De ver o padrasto batendo na mãe, aí ele teve atrito lá com a mãe, então ele acabou, quando ele cresceu, ele acabou repetindo um erro. Ele sempre via o que ele mais odiava, ele acabou fazendo o quê? Cometeu o erro que ele sempre condenava. E ele, o que acontece? Ele não se perdoou. Ele
foi pra rua, porque na cabeça dele ele diz que ele merece estar lá. Ele merece estar lá, ele tem que sofrer pelo erro que ele fez. Só que aqui a gente conversou bastante com ele, inclusive a gente pegou até, ele tem até uma rede social, ele tem uma filha de 1 ano e meio, então tem toda uma questão aí de família que a gente tem que ajudar essa pessoa aí, né? Chegar de novo para encontrar essa pessoa, fazer ela mudar. Mas ela não se perdoou. Só que ela é uma pessoa que ela diz que já é batizada, ela já era líder da igreja, inclusive estava tocando a música lá, o louvor, e teve uma música que fechou exatamente no que a gente estava conversando, e ele se arrepiou e tudo, e ele ficou ali. Então, tipo assim, nós fomos naquele dia, sem saber às vezes para quem, se é alguma pessoa em específico, nós fomos para levar lá um pão. Mas aconteceu um monte de coisa que nós falamos, tem alguma coisa aqui que é para ser. E a gente percebeu que era por causa dessa pessoa. E que possivelmente a gente vai conseguir ajudar ela, mas tá que nem bem claro aqui na Bíblia. A pessoa, a gente vai lá, a gente ajuda, a gente vai outras vezes, mas ela tem que tomar ação. A gente deixou isso bem claro para ela. E por que eu falo isso para você? Porque se você está na tempestade, se qualquer problema tá, você tem que tomar uma ação. Qual é a ação que você precisa tomar? Então, a partir do momento que você tomar essa decisão e fazer, tudo vai mudar. E tem música. Pode chorar durante a noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, a frase do dia diz o seguinte: seja qual for a tempestade da vida, viva com a certeza de que Jesus está no controle. Bora! E a palavra-chave é descansar. Então, descanse. Só não esqueça aí de compartilhar. Aperta e qualquer coisa comenta aí. Se achar que essa mensagem pode servir para alguém, encaminha para ela. Certo? Tamo mais. Até amanhã.